Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia. É uma alegria tê-los aqui. Aqueles que também nos acompanham de casa pelo sistema de comunicação Canção Nova, seja muito bem-vindo. Eu sou o Padre Jusemar, sou salvista, missionário salvista, e é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui. Quero agradecer também ao Ministério de Música Canção Nova, Ana Lúcia e todos aqueles que compõem o ministério, por dedicar esta manhã, este dia de oração em favor da evangelização. E é uma alegria, como eu disse, muito grande nós estarmos aqui para partilharmos da palavra de Deus. Todas as vezes que nós partilhamos, meditamos, proclamamos a palavra de Deus, ela produz frutos saborosos, vigorosos na nossa vida. E não será diferente no dia de hoje, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra que transforma a nossa vida. E o tema, digamos, geral do nosso dia de hoje é: através da adoração seremos transformados e curados. E nesta manhã, neste primeiro momento, nós vamos partilhar um pouquinho sobre o tema adorar é devolver ao Senhor os direitos que Ele tem sobre nós. Olha que tema bonito. Adorar é devolver ao Senhor os direitos que Ele tem sobre nós. E nós vamos pegar a Sagrada Escritura, você que trouxe aí a sua Bíblia, você que nos acompanha de casa ou em algum outro lugar através do sistema de comunicação Canção Nova, pode também pegar comigo a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 18 a 29. A carta aos Hebreus, capítulo 12, 18 a 29. Estão encontrando? Amém? Misericórdia. Vamos lá. Em verdade, não vos aproximastes de um fogo sensível e ardente, de nuvens, trevas, tempestade, som de trombeta e daquela voz tão terrível que os ouvintes suplicaram que já não lhes falasse. Estavam verdadeiramente aterrorizados pela ordem. E tão terrível era a aparição que Moisés disse: estou aterrado e trêmulo. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, e do mediador do Novo Testamento, Jesus, e da aspersão do sangue, mais eloquente que o de Abel. Guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala, pois, se não escaparam do castigo aqueles que dele se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós, se o repelirmos quando nos fala desde o céu. Sua voz então fazia estremecer a terra, e agora ele faz a seguinte promessa: mais uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Este, mais uma vez, mostra a mudança das coisas que podem ser abaladas enquanto coisas criadas, para subsistir o inabalável. Portanto, já que recebemos o reino inabalável, guardemos a graça, através da qual devemos prestar
um culto agradável a Deus, com temor e reverência. Pois Deus, em verdade, não deixa de ser um fogo devorador. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos repetir juntos este versículo 27, ou melhor, 28, que vai nos dizer assim, todos vocês comigo: portanto, já que recebemos o reino inabalável, guardemos a graça, através da qual devemos prestar um culto agradável a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, este trecho da carta aos Hebreus, embora pareça difícil de interpretá-lo, nos fala de uma realidade muito linda. Nestes pequenos versículos, a palavra de Deus, ela nos fala das duas alianças. A primeira aliança, que foi feita no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 19, de 16 a 18, sobretudo, que nós queremos ler aqui para vocês nesse momento. Vai dizer o livro do Êxodo, no capítulo 19, nós vamos ler também o versículo 1, que diz o seguinte: no terceiro mês, depois da saída do Egito, nesse mesmo dia, chegaram os israelitas ao deserto do Sinai. E aí nós pulamos lá para o versículo 16. Estai preparados para o terceiro dia, e ninguém tome sua mulher. Ao terceiro dia pela manhã, houve trovões e relâmpagos, nuvens carregadas cobrindo a montanha, e um fortíssimo som de trombeta. No acampamento todo o povo se pôs a tremer. Moisés fez sair o povo do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre eles em meio ao fogo. A carta aos Hebreus, nestes versículos, ela nos aponta para este acontecimento importante do Antigo Testamento. E quando nós falamos de adoração, nós primeiro temos que lembrar que Deus, Ele fez conosco uma aliança. E nós só podemos nos dirigir a Deus, nós só podemos adorá-lo à medida em que nós recordamos que primeiramente Deus fez com o seu povo uma aliança de amor. E esta aliança consiste justamente em fazer com que nós conheçamos a Deus como Ele de fato é. Mas a carta aos Hebreus, ela, ao mesmo tempo que fala desta aliança do Antigo Testamento, onde Deus chama para si o seu povo, para que o povo possa adorá-lo, ela também nos apresenta a nova aliança. A nova aliança que a carta aos Hebreus vai nos dizer que ela foi feita através do mediador do Novo Testamento, Jesus, e da aspersão do seu sangue, mais eloquente que o sangue de Abel. E é interessante também que para nós cristãos, esta aliança, ela se revela de um modo maravilhoso. No Antigo Testamento, como nós ouvimos no livro do Êxodo, Deus se revela através de sinais, de trovões, de uma manifestação, uma teofania toda particular, onde as pessoas naquele momento sentem medo de toda aquela manifestação.
E nós podemos dizer que se no Antigo Testamento Deus se manifesta no Monte Sinai, através de todos aqueles acontecimentos, no Novo Testamento, Deus se manifesta no Sinai, que é o seio virginal de Maria. Nós podemos pegar, por exemplo, Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 33. Você pode pegar comigo Lucas 1, de 26 a 33, que vai dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando disse-lhe o anjo: alegra-te, cheia de graça, pois o Senhor está contigo. Que mensagem maravilhosa! Ao ouvir as palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a saudação. Mas o anjo lhe falou: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos, e seu reino não terá fim. Olha que lindo! No Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus escolhe a Virgem Maria para se manifestar. E ao contrário daquela teofania do Antigo Testamento, que ali estava o povo diante de Moisés assustado, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus se revela no silêncio, através da intimidade da Virgem Maria, que naquele momento escuta o arcanjo Gabriel, lhe anunciar a boa nova. Padre, mas o que isso tem a ver com o tema adorar é devolver a Deus os direitos que Ele tem sobre nós? Nós vamos entender, porque nós estamos percorrendo um caminho. E é muito bonito ver que na nova aliança, o Senhor se revela como um Deus amor encarnado e assume sobre si os pecados da humanidade, que nós vamos ver logo depois, quando Jesus inicia a sua vida pública e é batizado no Rio Jordão. Porque a carta aos Hebreus, no versículo 28, vai nos dizer que Deus nos deu um reino inabalável. Um reino inabalável. E este reino inabalável, ele nos foi dado através da entrega de Jesus por nós. Porque se no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, também lá no capítulo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, logo depois desta revelação, desta teofania no Monte Sinai, Deus vai dizer ao povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou do Egito, do antro da escravidão. Não te prostrarás diante dos deuses falsos, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, um Deus ciumento. E este reino inabalável de Deus, ele se atualiza, se efetiva na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós compreendemos porque a carta aos Hebreus vai nos convidar a prestar um culto agradável a Deus. Porque aquela adoração que Deus chama para si no Antigo Testamento, agora nós podemos adorá-lo na pessoa do seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso a carta aos Hebreus, ela vai convidar nestes trechos que nós lemos, nestes versículos,
a nós cristãos a fidelidade à nossa própria vocação. Porque Jesus, ele nasce do seio virginal de Maria, ele passa pelo mundo ou aonde estava na Galileia, em Jerusalém, fazendo o bem. E quando ele faz o bem, quando ele doa a sua vida, ele nos convida a correspondermos também ao seu amor manifestado no mistério da cruz e ressurreição. E aí nos surge uma pergunta então, mas se a carta aos Hebreus nos convida a prestarmos um culto agradável a Deus, nos convida a dar a Deus aquilo que lhe é de direito, nós nos perguntamos, mas para que fim Deus nos criou? É uma pergunta que deve surgir no nosso coração, no seu coração, você que nos acompanha pela TV. Para que Deus nos criou? Para que fim Ele nos fez? Todo ser humano deve perguntar, e de um modo especial nós cristãos precisamos fazer esta pergunta: para que fim Deus me criou? Por que Ele me trouxe a este mundo? Por que Ele me fez? Por que Ele permitiu que várias situações difíceis acontecessem na minha vida? E que tantas vezes eu não compreendo? O catecismo da igreja, ou melhor, o compêndio do catecismo da igreja vai nos responder a esta pergunta. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado, olha que lindo. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para conhecer, servir e amar a Deus. Aqui está a resposta. Por que Deus se manifestou em aliança no Monte Sinai? Por que o Senhor se manifestou na nova aliança através da encarnação do Verbo que nasce do seio virginal de Maria, passa 30 anos no escondimento e depois se revela fazendo curas, milagres, libertações, devolvendo a dignidade às pessoas? Justamente para nos recordar que nós fomos criados para conhecer, servir e amar a Deus. Mas como que nós conhecemos, servimos e amamos a Deus? Como que nós podemos prestar a Ele este culto agradável que nos exorta e nos chama hoje, nesta manhã, a carta aos Hebreus? Somente através de nosso Senhor Jesus Cristo. O compêndio continua dizendo, se no mistério do Verbo encarnado, ou melhor, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Só olhando para a vida de Jesus é que nós encontramos de fato a finalidade para a qual nós fomos criados. Porque o próprio Jesus, ele se recolhia no monte depois de fazer o bem a tantas pessoas para estar em comunhão com o Pai. Jesus se recolhia na noite em vigília, em oração, para prestar ao Pai, no Espírito Santo, a adoração que lhe era devida. E aí nós chegamos também a um ponto importante. Nós fomos, portanto, criados para adorar a Deus. Isso é muito importante, porque muitos cristãos não sabem. Muitos cristãos ainda não compreenderam esta maravilha de que nós fomos criados para adorar a Deus. E isso significa que Deus tem o direito de ser adorado por nós, e nós temos o dever de adorá-lo. Se Deus nos criou para servi-lo, para adorá-lo, significa que Deus tem este direito de receber de cada um de nós a adoração que lhe é devida. E nós temos este dever. Mas a coisa mais linda é que nesta mão dupla, onde Deus me convida a adorá-lo, onde Deus me chama a prostrar-me diante dele, a lei
que rege tudo isto é a lei do amor. Porque quem não experimentou na própria vida o amor de Deus, a manifestação maravilhosa do Senhor, não consegue adorar a Deus na gratuidade do coração. Porque a adoração, nós vamos compreender agora um pouquinho desta adoração, lembrando de uma cena muito linda que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, de 7 a 11. Nós vamos recordar o que significa adorar a Deus num gesto de pessoas inesperadas. Pega comigo lá, Mateus 2, de 7 a 11. Herodes chamou então secretamente os magos e informou-se com eles cuidadosamente sobre o dia e a hora em que aparecera a estrela. E os colocando no caminho de Belém, disse: Ide e investigai sobre o menino, e quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para eu também ir prestar-lhe homenagem. E tendo ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no oriente ia-lhes à frente, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Vendo a estrela, encheram-se de grande alegria. E entrando na casa, prestem atenção neste versículo, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo por terra, o adoraram. Nós meditamos tanto nesta passagem, na festa da Epifania, ali depois do Natal, mas às vezes nós não conseguimos alcançar que neste gesto destes magos, homens pagãos, está uma prefiguração e uma antecipação de todos os joelhos que se dobrariam diante do nome e da presença de Jesus. E aí nós nos perguntamos, o que significa adorar? O que significa, Padre, adorar a Deus? O que significa adorar o Senhor? O verbo adorar no Novo Testamento, proskinese no grego, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, vai dizer assim: adorar quer dizer um ato de culto no qual se prostra diante de Deus, reconhecendo como o único Senhor. O que significa adorar? Significa se prostrar diante de Deus, reconhecendo como o único Senhor. E é interessante porque para o Antigo Testamento nós não vamos pegar, mas no livro do Êxodo 4:31, depois que Moisés volta para o Egito e manifesta que Deus está disposto a salvar os israelitas do Egito, da escravidão do faraó, o povo se prostra. Ou seja, é um prostrar-se como reconhecimento do único Deus e fora dele não há outro. Mas no Novo Testamento, este verbo grego proskinese significa adorar, mas todas as vezes que ele é mencionado no Novo Testamento, de um modo especial nos Evangelhos, ele é dirigido a Jesus. Ou seja, Jesus é o Senhor, é aquele que é digno de toda adoração. E isso nós vamos confirmar na carta aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, de quantos há no céu, na terra e nos abismos. E aí nós nos lembramos, irmãos e irmãs, que este reino inabalável do Senhor, ele se dá na cruz também. Porque aquela Eucaristia que Jesus instituiu na última ceia,
ela se manifesta no alto da cruz de um modo maravilhoso, porque na cruz Jesus se oferta ao Pai como sacrifício agradável de louvor. E aí, diante deste mistério da morte e ressurreição de Jesus, nós recordamos que Ele é o nosso Deus, que veio para nos salvar, que veio para estabelecer o seu reino inabalável entre nós, e que é digno da nossa adoração. E aí nós também nos lembramos daquilo que está em Mateus 24:35, que é uma promessa de Deus. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E dentre tantas palavras do Senhor, nós podemos pegar aqui a instituição da Eucaristia em Lucas 22, de 19 a 20, onde o Senhor vai nos dizer que ao instituir a Eucaristia, Ele toma o pão, dá graças, parte e dá aos discípulos dizendo: isto é o meu corpo, que se entrega por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que se derrama por vós. E quando Jesus institui a Eucaristia, Ele institui a Santa Missa, que nós celebraremos às 16 horas hoje aqui no santuário. Mas quando Jesus, Ele faz esse gesto de doar a sua própria vida, fazendo-se Eucaristia, e esse gesto é consumado de um modo especial quando Jesus é batizado na cruz. Porque o batismo de Jesus é um batismo de sangue, aonde Ele verte o seu sangue no madeiro da cruz para a salvação de todos. Ele não se contenta em depois ascender-se aos céus e estar à direita do Pai, mas Ele quis permanecer conosco no mistério da Eucaristia. E aí uma coisa linda, porque existe um comentário rabínico, um midrash, que era um comentário que os rabínicos faziam, os rabinos melhor, faziam das escrituras no Antigo Testamento, que ele vai dizer assim: adorar em Jerusalém, no templo, é como alguém que adora diante do trono da glória, pois lá está a porta do céu e a porta aberta para escutar a oração daquele que ora. Olha que lindo, para o judeu, adorar no templo significava estar diante do trono da glória, pois lá é a porta do céu. E nós podemos, queridos irmãos, dizer que agora nós não adoramos mais no templo em Jerusalém, mas nós adoramos todas as vezes que nós entramos numa igreja e nos encontramos com Jesus eucarístico, presente no tabernáculo, onde tem aquela luz vermelha acesa. E ali nós estamos diante da glória de Deus. Ali nós estamos diante da porta do céu. Porque o próprio Jesus, no Evangelho de São João, Ele vai nos dizer: eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Ou seja, Ele é esta porta que nos insere na eternidade com Deus. E aí um ensinamento lindo do Papa Bento XVI: ninguém diga a Eucaristia deve ser somente comida e não adorada. A adoração é a realidade fundamental da vida cristã. E uma igreja sem o Santíssimo Sacramento é uma igreja morta, diz o Papa. Muitos pregam Jesus, devemos adorar a Deus, mas para nós cristãos católicos, adorar a Deus significa se curvar diante de Jesus Eucaristia para devolver a Ele os direitos que Ele tem sobre nós. E aí nós compreendemos que quando nós adoramos Jesus,
nós nos colocamos diante daquele que é o Salvador. Então todas as vezes que eu adoro, eu estou sendo salvo. Todas as vezes que nós nos colocamos diante do mistério de Jesus eucarístico no tabernáculo, nós estamos sendo salvos. E como é importante isso hoje na igreja, mesmo para você que está aqui, você que nos acompanha, nós sabemos que a sua vida é corrida. Em meio ao trabalho, em meio à faculdade, cuidar dos filhos, da casa, é difícil às vezes se deslocar para ir à igreja. Mas nós precisamos redescobrir, irmãos e irmãs, que a adoração eucarística é vital para nós cristãos. E o próprio Papa Bento, Papa Emérito Bento XVI, nos diz que a Eucaristia não deve ser só alimentada, ser recebida como alimento, mas ela deve ser adorada. E quando nós adoramos Jesus eucarístico, nós estamos reconhecendo que Ele é o meu Deus, que Ele é o nosso Senhor, que nós somos filhos, que a nossa vida não nos pertence, mas que a nossa vida lhe pertence. É o pequeno que se coloca diante do eterno. O pequeno que sou eu, que é você, que somos nós, que se coloca diante daquele que é eterno, mas que assumiu a nossa natureza e sabe muito bem o que nós passamos. E eu diria, você que não tem tempo talvez de ir a uma igreja para ficar ali 10, 15 minutos, hoje pela internet nós temos acessos a vários lugares onde a adoração é perpétua. E você pode, por exemplo, entrar no seu computador, na sua TV, no YouTube, por exemplo, e ali diante daquela tela, adorar o Senhor, com o desejo de estar com Ele lá onde Ele se encontra, naquele santuário, naquela igreja. E muitos cristãos, infelizmente, católicos, têm esquecido da grandeza, do significado da adoração eucarística. Muitas pessoas estão doentes na alma porque se esqueceram de que a cura, de que o que elas precisam se encontra na presença do Senhor. E vamos olhar para a vida dos santos. Nós não temos tempo suficiente aqui para discorrer tantas maravilhas, mas se nós olhamos para a vida dos santos, homens e mulheres que viveram na história da igreja, todos eles tiveram um coração eucarístico. E eles sabiam que não poderiam caminhar adiante, não poderiam chegar aos seus objetivos, às suas metas, sem antes se colocarem diante de Jesus eucarístico. E aí nós vamos nos lembrar daquilo que nos diz o Evangelho de São João no capítulo 15, Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. E o Senhor nos chama nesta manhã, irmãos e irmãs, a devolver a Ele este culto agradável. Porque quando eu adoro Jesus, mesmo lá da minha casa, olhando aquela tela, onde Ele está exposto no ostensório perpetuamente, 24 horas... Mesmo quando eu estou ali dizendo: Senhor, eu gostaria de estar na igreja, mas eu não consigo, devido ao meu trabalho, devido à minha família, ou porque eu moro distante de uma capela, de uma igreja, mas eu estou aqui diante do Senhor, apresentando a minha vida, apresentando as minhas dores, apresentando os meus sofrimentos, o Senhor irá derramar sobre você bênçãos e graças. Eu me recordo de uma coisa, ou melhor, de uma experiência linda que eu vivi. Eu era jovem, ainda sou, né? Não vou dizer que eu era pequeno, porque sempre fui pequeno, né? Mas eu me recordo que como salvista, como missionário salvista, eu fui designado quando eu tinha 26 anos de idade para cuidar de uma obra social que nós temos na periferia de São Paulo. E é uma obra relativamente grande, tinha 600 crianças carentes que nós cuidávamos e mais de 60 funcionários. E eu cheguei naquele lugar, não sabia por onde começar porque tinha muito problema, muitas dívidas, muitas dificuldades. E certa vez eu estava na capela chorando.
Quantas vezes eu cheguei diante do Santíssimo Sacramento, derramando as minhas lágrimas, porque dizia: Senhor, o Senhor me diz que me ama, e me coloca numa missão tão difícil como esta, sem experiência, sem maturidade humana ou de idade. E aí o Senhor me disse: olha, faça uma vez por mês lá uma adoração. E aí, se eu fosse pensar só simplesmente de modo racional, eu ia dizer: Senhor, mas o que nós estamos precisando lá é de dinheiro. Porque tem contas a pagar, tem faturas vencidas. Mas aí eu convoquei as irmãs salvistas que trabalham lá conosco, naquela missão. E nós começamos a fazer uma vez por mês uma adoração ao Santíssimo Sacramento. O Santíssimo exposto. Nós rezávamos diante dele, apresentando os problemas, as dores, e nós dizíamos: Senhor, se não for uma intervenção do alto, nós teremos que fechar esta obra. E foi incrível que a partir daquele momento em que nós começamos a adorar, as portas foram se abrindo. Empresários começaram a nos procurar. Uma vez um empresário me chamou, eu nunca tinha visto aquele homem. Ele me deu um pacote de dinheiro para ajudar. Padre, eu fui tocado lá, descobri o trabalho. Imediatamente eu fui ao banco lá, fiz o crédito na conta da instituição, mandei para ele aquele comprovante para mostrar a honestidade, a sinceridade do trabalho. E ele disse: a partir desse mês eu vou doar 8 mil reais todos os meses. Nós não estamos aqui falando de dinheiro, mas eu estou dizendo o quê? Que nós, quando nós devolvemos a Deus a nossa vida, porque na verdade, se nós fomos criados para adorá-lo, significa que quando nós vivemos a nossa vocação, o próprio Deus começa a cuidar de nós de um modo extraordinário. E hoje, dentro até mesmo da igreja ou da fé cristã católica, existe muita confusão. As pessoas pensam que vão resolver os problemas com as próprias forças. As pessoas pensam que vão superar os sofrimentos somente com as forças. Corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo. Mas se esquecem que precisam devolver a Deus aquilo que lhe é de direito. Um joelho dobrado diante da sua presença. E o Salmo 83 vai nos dizer que um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Isso significa que quando eu dobro o meu joelho diante do Santíssimo Sacramento, o céu e a terra se movem em meu favor. Eu tenho 13 anos de padre. Fui ordenado padre com 27 anos. Vou ter a alegria agora em outubro de fazer 40. Oh, beleza. Quarentão, né? Nestes 13 anos de sacerdócio, 20 anos que eu estou na vida consagrada, eu entrei com 20 anos nos salvistas, ou seja, metade da minha vida, todas as graças que eu alcancei, inclusive a alegria da alma, a alegria de pertencer a Deus, a alegria de ser um sacerdote, um religioso, um consagrado, eu encontrei na adoração ao Santíssimo Sacramento. Hoje eu sou o superior geral dos salvistas, nem gosto de ficar falando isso. Aconteceu há 1 ano e meio atrás o nosso capítulo. E aí quando apareceu o meu nome lá, Padre Jucemar, não parava de sair o nome. Comecei a tremer, né? Começou a dar um calafrio, falei: meu Senhor, e agora? O que fazer? E aí quando aconteceu a eleição, todo mundo se levantou, bateu palma, os padres, os religiosos vieram me cumprimentar. Depois eu saí de fininha e fui diante do sacrário. Me ajoelhei lá e disse: Senhor, tudo está nas tuas mãos. Que tudo seja para a tua glória. E aí, meus irmãos e irmãs, Deus nos dá uma força que é sobrenatural. Se você mãe de família, se você pai de família, se você jovem quer superar uma dificuldade e precisa devolver a Deus aquilo que lhe é de direito, se dobre diante do Santíssimo Sacramento.
Porque só diante do Santíssimo Sacramento é que nós vamos ofertar a Deus aquilo que a carta aos Hebreus está nos dizendo, um culto agradável a Deus. Prestar um culto agradável a Deus é fazer do altar da Eucaristia o centro da nossa existência cristã, e depois desta Eucaristia comungada, aprendermos a adorar Jesus. E aí eu pergunto para você, qual a importância da adoração a Jesus Eucarístico na sua vida? O que você tem dado a Jesus neste momento da sua vida? Porque eu digo para vocês, a adoração eucarística é uma antecipação daquilo que nós vamos experimentar no céu. Porque quando se celebra a Santa Missa, quando se celebra a Eucaristia, os anjos se prostram, como a carta aos Hebreus nos diz. Os anjos se prostram, a manifestação do céu acontece, e quando nós estamos de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença. Eu não sou nada, eu não consigo superar os meus limites, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser pleno sem a Tua presença. Santo Afonso de Ligório, estou terminando, vai nos dizer assim: a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois dos sacramentos, a primeira de todas as devoções, a mais agradável a Deus e mais útil para nós. Quando nós adoramos, nós agradamos a Deus. Só que na verdade quem recebe os benefícios somos nós. Porque Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós porque Ele basta-se por si mesmo. Mas quando eu adoro, eu estou devolvendo a Ele a minha gratidão, o meu louvor, a minha vida, os meus problemas, as minhas enfermidades, as minhas dificuldades. E eu estou dizendo a Ele: Senhor, independentemente dos problemas e das dores, eu dobro o meu joelho diante do Senhor, porque Tu és o meu Kyrios. E aí eu quero encerrar com uma passagem muito linda. Tinha tantas coisas a falar, mas o tempo passa tão rápido, porque falar de Deus, falar do mistério de Jesus na Eucaristia é falar de uma coisa que ultrapassa as nossas palavras, e o nosso coração se enche de ardor, de alegria, porque nós temos uma riqueza e muitas vezes nós não a reconhecemos. A Igreja Católica, através de Jesus Eucarístico, possui a maior riqueza do que qualquer outra realidade. Porque, como eu disse, nós pregamos Jesus Salvador, Ele é o nosso Salvador, mas nós podemos encontrá-lo no mistério eucarístico. E aí nós pegamos Mateus, no capítulo 8, para encerrar, apenas dos versículos 1 ao 3, que é a cura do leproso. Quando Jesus desceu do monte, depois de estar em oração com o Pai, seguiram com ele multidões. Eis que se aproximou um leproso, se prostrou diante dele e disse: Senhor, se queres, poderás curar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: eu quero, fica curado. Se prostrou, é aquele mesmo verbo que nós falamos há pouco, do grego, se prostrar, reconhecer em Jesus o seu Senhor. E depois que ele se prostra, coloca a sua vida nas mãos de Deus, ele recebe a cura. Mas, ou seja, para mostrar que o processo é desse modo. Primeiro eu tenho que adorar. Primeiro eu tenho que devolver a Deus aquilo que lhe é de direito. E aí depois ele vai realizando as suas obras na minha vida. Não é uma troca, não. Porque adorar é um ato de amor.
Quantas vezes eu me sento, eu me ajoelho diante do tabernáculo e eu nada sinto. Estou árido. Mas eu sei que ali está aquele que me ama. E quando ninguém pode me compreender, e nem mesmo o melhor amigo, que é tão importante numa vida, aquele que está no tabernáculo pode me compreender. Portanto, irmãos e irmãs, o Senhor está nos chamando nesta manhã a redescobrir a riqueza da sua presença eucarística, a riqueza daquilo que Ele deixou como grande graça no coração da igreja. E muitos católicos vivem por aí sem saber onde Jesus está. Por isso, quando você entra numa igreja, se você não pode se ajoelhar, deve fazer ao menos uma inclinação profunda. Fique de pé. Nós vamos nos preparar para viver a experiência deste leproso, de adorar. Estamos aqui neste santuário maravilhoso, com esta comunidade maravilhosa, Canção Nova, com esse ministério maravilhoso. Todos nós nos unimos nesta manhã para prestar ao Senhor um culto agradável. E o culto agradável é um coração pobre, é um coração sofrido. É um coração que às vezes levanta de manhã e diz para Jesus: Senhor, por onde começar? Por onde iniciar diante de tantos problemas? Mas aquele coração sabe aonde recorrer. Ele se prostra diante do Senhor Eucarístico e encontra nele a paz que nenhum conforto de vida pode dar. Eu nunca tive conforto na minha vida e nem quero. Porque o meu conforto vem do Cristo crucificado e ressuscitado. E quando nós descobrimos isto, nós vamos de fato encontrar a alegria que este leproso experimentou.